Pois é, a Alemanha pagou o preço e, pela primeira vez, perdeu uma eleição para o Conselho de Segurança da ONU. Vejam a notícia aqui da DW, rede estatal alemã, comentando sobre como a Alemanha sofreu um revés histórico nessa quarta-feira e, pela primeira vez, não se elegeu para o Conselho de Segurança da ONU. Como vocês sabem, pessoal, o Conselho de Segurança da ONU tem os membros permanentes e tem os membros rotativos que são eleitos, tá bom? E aí, nessa eleição, a Alemanha perdeu. A Áustria e Portugal, por sua vez, foram escolhidos como os membros não permanentes para os próximos 2 anos. E aí eles ficaram ali a ver navios, chupando o dedo, porque não conseguiram ganhar os votos. Gente, como vocês sabem, boa parte da ONU é composta por países do sul global. Por isso que, inclusive, na Rússia, o pessoal nem gosta mais de falar de sul global. O pessoal fala maioria global. Porque nós somos uma maioria global oprimida por um sistema imperialista e que é comandado e liderado pelos Estados Unidos e que tem os seus chihuahuas ali que ficam ao seu redor, né? Esses seus satélites, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, Austrália, esses países que giram em torno desse sistema imperialista, tá bom? Estão ali e mandando e desmandando no mundo e oprimindo os povos do sul global, colonizando os povos do sul global, roubando recursos, né? Explorando os povos do sul global. E o que acontece? Quando foi ter a eleição, o que a maioria global falou para a Alemanha? Deu uma banana. Não quis eleger a Alemanha para o Conselho de Segurança da ONU. Aí você pergunta, mas por que, Suzana? Inclusive, a própria Alemanha reconhece que isso tem a ver com as suas posições patéticas. Claro que eles não usaram essas palavras, né, gente? Que as posições são patéticas, mas eu quero achar aqui a matéria que eles próprios reconhecem que a derrota se deve ao seu apoio à Ucrânia e a Israel, que são as piores posições possíveis que algum país pode ter no mundo. E aí eles comentaram aqui, né, o chefe da diplomacia alemã comentou a derrota amarga, dizendo que isso se deu por conta do seu apoio firme a Kiev e a propaganda russa, que aí agora é propaganda, né? Aí é propaganda russa, e a sua responsabilidade especial perante Israel no Oriente Médio. Pois é, pessoal, a realidade é essa mesmo. O mundo, a maioria global, cansou de ver a Alemanha com essas posições horrorosas, a Alemanha que sempre diz que defendeu os direitos humanos, as democracias, pipipipopopó, foi uma das principais apoiadoras do genocídio em Gaza, e eles também são, assim, um dos maiores defensores da continuidade da guerra contra a Rússia, a guerra Ucrânia e Rússia. Não aceitam negociar, não querem acordo, não querem nada. Para eles, quanto mais guerra, melhor. E aí, gente, o mundo deu a sua resposta e a Alemanha passou esse papelão aqui, que perdeu a votação, o que mostra, gente, que apesar da propaganda imperialista falar por aí, dizer que o mundo está contra a Rússia está isolada, meu Deus, ninguém gosta do Hamas. Não, gente, a verdade não é essa. Eles são a minoria global, eles têm o poder sobre os grandes meios de comunicação, são dono das big techs, então, ou seja, eles têm controle, inclusive, sobre a gente, eles podem decidir desligar a gente da noite para o dia, mas eles não são. Eles são poderosos, mas eles não são tudo no mundo, certo? E, na verdade, a maioria do mundo não gosta dessa gente. E aqui, os países deram troco na Alemanha e não elegeram o país para o Conselho de Segurança da ONU. Então, ninguém quer saber das opiniões da Alemanha no Conselho de Segurança, porque, com certeza, quais que seriam as posições da Alemanha no Conselho de Segurança? Sempre pró-Estados Unidos, pró-guerra contra a Rússia, pró-guerra, pró-genocídio em Gaza. Então, assim, o mundo falou, não, Alemanha, muito obrigada, não estamos afim de você lá no Conselho de Segurança da ONU. Então, bem feito para a Alemanha, pelas suas posições patéticas no âmbito internacional, mereceu. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Zona Laranja, que está sempre aqui com a gente. Obrigada, Zona Laranja. Pingos para fortalecer a voz trabalhadora. Vamos junto. Obrigada, Zona. Valeu aí. Vamos contribuir, pessoal. Vamos contribuir. Bom, agora vamos para a próxima notícia. Já passamos aqui pela Alemanha, pelo Líbano. Vamos dar uma olhadinha como que está a situação do Irã. Eu vou abrir aqui para vocês, mas antes, deixa eu ver aqui.
Cadê o link que eu tinha separado, meu Deus? Bom, deixa eu pegar aqui o link para vocês, porque... Bom, acho que a gente, na verdade, nem precisa passar, né? Porque a gente já falou que a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou aquela resolução e a situação está meio parada ali, em pausa, suspensa, stand-by, Estados Unidos ataca, o Irã subiu o tom dos ataques. Eu acho que a gente já até passou pelo que precisa. Então, bom, já que já são 2h30 e o tempo está corrido, então vamos passar para a próxima notícia aqui. Vamos agora para a Rússia, pessoal. Notícia importante sobre terras raras, que eu acho que poderia servir de exemplo para o Brasil, tá bom? Essa notícia aqui da Rússia que eu vou trazer para vocês podia ser um grande exemplo para o Brasil seguir, tá bom? Como que o Brasil deveria lidar com a política de terras raras, tá? Então, eu vou abrir aqui a notícia para vocês, da RT News, que vocês sabem que a gente sempre tem que ter cuidado quando vai abrir aqui, para não derrubarem nossa live. Deixa eu botar aqui. Vejam só. Rússia constrói alternativa ao fornecimento liderado pela China. Fala o primeiro-ministro ali na Rússia. O que acontece, pessoal? A Rússia é muito inteligente, tá bom? Nesse congresso que teve aqui, o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que o pessoal chama de Davos da Rússia, várias declarações importantes, enfim, vários assuntos relevantes, mas eu considerei bem legal a gente destacar essa notícia aqui, porque olha só o que a Rússia está falando, de uma forma muito inteligente. A Rússia falou o seguinte, olha, a gente está investindo bastante em desenvolver a nossa indústria nacional de terras raras, tá bom? Por quê? Eles falam assim, olha, pessoal, a gente não tem nada contra a China, a gente não acha uma fraqueza dependermos da China no fornecimento de terras raras, que vocês sabem que a China domina 90% da cadeia aí de refino das terras raras no mundo, né? Então, por exemplo, o Brasil tem muitas terras raras, vocês já devem saber disso, mas a gente não processa essas terras raras aqui. Então, muito que o Brasil pode fazer hoje é pegar esses minerais, exportar e mandar para fora. Então, todo o beneficiamento, todo o processamento dessas terras raras vão sendo feitas no exterior e a gente fica aqui recebendo preço de banana, commodity, porque a gente vende o produto em um processo, em uma fase muito bruta ainda, certo? E a Rússia não é diferente, pessoal. A Rússia tem bastante até terras raras, tá bom? A Rússia tem uma quantidade relevante de terras raras, mas também não tinha ainda, estava engatinhando ali no processo de refino, de processamento, para que possa vender esse produto numa fase mais melhorada, num produto numa qualidade melhor, mais refinado. Para quê, pessoal? Porque com isso você aumenta o valor agregado, tá certo? E além disso, o próprio país se beneficia, porque vamos lá, todo mundo sabe, gente, celular hoje em dia, terras raras. Tá? Então, se a China resolve suspender a venda de terras raras pelo mundo, dançamos, entendeu? Computadores, carros elétricos, turbinas eólicas, guerra, pessoal. Os Estados Unidos não fazem guerras sem terras raras, porque todos esses armamentos militares têm todos esses minerais que são assim super especiais, com propriedades muito específicas, que só tem nesses tipos de minerais de terras raras. Então, pessoal, sem terras raras, os Estados Unidos não faz guerra. Ninguém faz guerra hoje em dia, tá? Com essas novas tecnologias e tudo. Então, são elementos fundamentais para a economia no mundo. E o que a Rússia falou aqui? O vice-primeiro-ministro falou ali nesse Fórum Econômico Internacional que, apesar de ter, assim, adoramos a China, temos o maior prazer, adoramos a nossa parceria, mas a Rússia quer desenvolver a sua própria cadeia. Então, ele colocou aqui, né, que a China domina atualmente o mercado global, desenvolveu extensas cadeias de suprimento de valor agregado e tornou-se um fornecedor fundamental para inúmeras indústrias de tecnologia, como eu comentei aqui para vocês. E também a influência de Pequim no setor desempenhou um papel importante na guerra comercial com Washington, que foi iniciada pelo presidente Donald Trump. Então, toda vez que o Donald Trump queria falar grosso com a China, o que a China falava? Então, toma aqui, vamos suspender um pouquinho dessas terras raras aqui. Aí o Trump, não, veja bem, era obrigado a recuar, tá bom? E aí, o que a Rússia comentou aqui? Olha, nós temos uma relação estreita, estratégica e de cooperação com a China, maravilhosa. A gente compra seus produtos, tá tudo bem. Mas nós estamos interessados no quê, pessoal? A palavra mágica do momento,
soberania tecnológica e continuaremos avançando nessa direção. Então, nós aqui do Brasil deveríamos olhar para os nossos irmãos russos, que não são nenhum grande país rico, milionário, são também um país do sul global ou da maioria global, um país em desenvolvimento, um país com uma série de dificuldades. A Rússia não é um país imperialista, pessoal. Não escutem o pessoal que fale isso. Se você achar que a Rússia é imperialista, vamos lá, gente, pensa assim comigo. Quantas bandeiras de cartão de crédito russa você conhece? Quantos bancos russos vocês têm dinheiro? Quantos carros, marcas de carro russo vocês estão dirigindo, certo? Quantos produtos da indústria alimentícia são russa que vocês conhecem? Quantas marcas de celulares russos vocês conhecem? Nada! Nenhuma. Por quê, gente? Vamos dizer nada. Meu pai, nos anos 90, tinha um Lada, a gente tinha um Niva, tá bom? Mas, assim, era cafoníssimo, assim. Era um carro, assim, que ninguém gostava, tá bom? Hoje em dia é vintage, né? Mas quando a gente era pequena, meus irmãos tinham vergonha do lado do meu pai, coitado. Criança é foda, né? A gente tinha vergonha, porque a gente achava um carro, gente, muito assim, meu Deus. A gente tem esse Jeep esquisitinho. E era vermelhinho, gente, era uma gracinha. Mas era um Lada, e a gente morava no Nordeste, e o carro só tinha aquecedor de inverno, porque é um carro russo, né, gente? Ele tinha aquecedor quente, a gente morava no Nordeste, que era aquecedor para neve. Então, vocês imaginem a delícia que era o carro. Mas era uma gracinha, o Jeepinho Lada. Mas, gente, fora o Jeep Lada, vocês não vão conhecer outro carro russo, não tem. Porque, gente, a Rússia não é um país imperialista, não domina as principais cadeias relevantes do mundo, tá bom? A Rússia não tem nada de imperialista, não caiam nesse papo quando o pessoal fala por aí. Mas aí o que a Rússia está falando? Está falando aqui o que o Brasil deveria fazer, tá bom? Olha só, a gente tem que desenvolver a nossa soberania tecnológica. E aí a matéria da RT traz o seguinte aqui, ó, que a Rússia já possui um conjunto quase completo de habilidades e tecnologias necessárias para produzir elementos de terras raras mais pesados de forma independente e pretende alcançar essa mesma capacidade para elementos mais leves até 2028. Então, gente, a Rússia está com um plano aqui, ó. Até 2028 a gente tem que ter capacidade tecnológica. Cadê o Brasil nisso, gente? Alô, Lula, PT, alô. Tem que acordar, alô, Brasil. A gente precisa fazer como a Rússia aqui, que está preocupada com essa situação, tá bom? E aí, enfim, é uma notícia que eu achei bastante importante aqui, porque, gente, é o futuro, né? Então, vejam aqui o exemplo da Rússia, que está entendendo a importância das terras raras. Bom, deixa eu dar um hello aqui para o pessoal que colaborou. Vida em 15 segundos da Silva. Pessoal, curta, comente, compartilhe, pinga no chat, é isso, obrigada. Quero agradecer também Mikasa Ackerman pela contribuição gordinha de R$20. Muito obrigada, Mikasa, valeu, arrasou. Olha, gente, ele está muito... Ou ele ou ela, não sei, avise aí no chat. Muito generoso, ainda mandou mais uma de 10. Valeu, pessoal. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? E Zona Laranja mandou aqui R$2. Valeu pelo pingo, gente.